Eu quero retomar um tema agora e falar um pouquinho sobre dosimetrias de penas relacionadas às questões do 8 de janeiro, porque os ministros do Supremo já estão tratando com certa naturalidade a possibilidade de a Corte aumentar a concessão de prisões domiciliares ou diminuir as penas impostas contra os condenados nos atos do 8 de janeiro. Para parte deles, o recuo distensiona o ambiente e ajuda a conter a possibilidade de anistia. Para outros, as condenações definidas foram altas demais e é preciso reorientar o entendimento quanto às punições. Mas, ao fazer uma revisão, isso não indicaria para as pessoas, então, que elas não confiem naquilo que foi decidido anteriormente? Ou seja, você decide algo baseado naquilo que você diz estar na Constituição, na lei brasileira. Aí vem uma pressão monumental ou uma discussão que possa acontecer no Congresso e, de repente, você faz a revisão. Não fica um pouco incoerente, hein, Alan Gani? Com certeza, né? Aliás, só reforça, Evandro, o caráter político, né? Porque, peraí, se você deu penas muito elevadas e você agora volta atrás, mostra que você não agiu de acordo com a Constituição, você agiu pela temperatura política. A temperatura política, à época, era não, condenação é isso daí, não tem que ter perdão. Depois que a maré virou e todo mundo entendeu que houve um exagero, aí o próprio Supremo Tribunal Federal faz uma autocontenção, faz uma revisão e fala, opa, essas penas foram muito elevadas, né? E aí, cadê a Constituição aí? Cadê a lei aí? É simplesmente um ato político. Agora, eu vejo que tem que sim rever essas penas. As penas foram muito exageradas. Ao meu ver, Evandro, não houve comprovação concreta, material, que o 8 de janeiro foi uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e também de um golpe de Estado. O que houve de prova material e concreta foi vandalismo. Aliás, o próprio ministro Cássio Nunes votou nesse sentido. E aí, o próprio Cássio Nunes, evidentemente, o André Mendonça, se eu não me engano, o ministro Gilmar Mendes e o Dias Toffoli já falam em revisão. Agora, o fato do ministro Gilmar Mendes, o decano, talvez o ministro mais poderoso da Suprema Corte, indicar a possibilidade de revisão é uma sinalização muito importante que pode puxar aí os votos de outros ministros. Segrego, como é que você avalia, hein? Você sabe que tem algumas profissões, algumas atividades que não podem se guiar pelo fato emocional. E quando a emoção das pessoas que estão desenvolvendo essa atividade está frágil, elas não podem desenvolver a sua atividade. Vou citar 3 exemplos. Piloto de avião, cirurgião e juiz. Porque você está dependendo da sua carga emocional que pode alterar concretamente a tua vida. Se o piloto do avião estiver emocionalmente frágil e ele tiver algum problema de concentração, o avião pode cair. Se o cirurgião coloca algum risco em função da sua emoção no paciente, você pode deixar o paciente com sequelas ou até provocar a sua morte. E o juiz a mesma coisa. Eu acho maravilhoso rever, a partir do próprio STF, qualquer penalidade que possa ser colocada para algumas pessoas que estão claramente e cada vez mais, em função da visão da sociedade, com penas elevadas para o que teoricamente foi o delito que eles cometeram. Mas eu fico me perguntando, como que a gente vai fazer para devolver a vida do Clesão? Porque se estamos falando de revisão de penas e dessa força, dessa rigidez na pena, como é que fica? Uma pessoa que já não está mais, não tem mais esse direito. E isso é uma situação que não é fácil de resolver, porque você afetou, a partir da emoção, provavelmente, porque deveria ser da racionalidade, uma vida. E a racionalidade é a que estabelece para o juiz a determinação da pena. Não é a emoção de dizer, como 3 juízes na Espanha não liberaram uma extradição, então eu agora, monocraticamente, não libero de um narcotraficante. Isso não parece ser racional, não parece, pelo menos, ser dentro da legalidade. Mas é o que temos hoje. Tomara que nunca é tarde para devolver a normalidade de pessoas que hoje não têm uma vida normal. Ô, Pepe, como é que você avalia essas revisões, né? Inclusive sob o âmbito do direito, porque houve uma condenação, as penas são altas, as críticas apareceram, mas ao fazer as contas lá atrás para aplicar essas condenações, os ministros utilizaram argumentos bastante robustos, né? Utilizaram uma série de
situações para determinar por que eles estavam fazendo essas escolhas, por que eles estavam aplicando essas penas. E agora, de que maneira que esses argumentos, então, deixariam de se sustentar para que houvesse uma diminuição ou até mesmo um relaxamento em outras situações, como pessoas poderem cumprir em regime domiciliar, enfim, trazer muito mais tranquilidade na maneira como o caso seria analisado? Sim, esse é o grande problema desses processos do 8 de janeiro. Quando você pega, por exemplo, a rapidez como ele foi julgado, né, você vê claramente que não teve a maturação em relação ao julgamento das pessoas que participaram do ato de 8 de janeiro. Então, a justiça tem que ter o seu prazo, tem que ter o seu tempo de maturação. Inclusive, o Fux falou isso, quando ele criou o ministro Fux, a divergência em relação a Débora, né, e pediu vistas do processo, ele foi exatamente isso, falou que dentro da beca de juiz tem um coração, né, que é influenciado por emoções. Então, é claro que em 9 de janeiro a emoção é muito maior do que agora. Eu até entendo que naquele momento, quando a gente via aquelas imagens fortes, né, o Congresso Nacional sendo invadido, o Palácio do Planalto sendo invadido, o STF sendo invadido, a gente fala, poxa, está tendo um golpe de Estado, tem pessoas querendo, de certa forma, mudar a regra do jogo e dar golpe de Estado e atentar contra o Estado democrático de direito. 2 anos quase depois, quando a gente olha para trás, a questão fática é muito mais atenuada. E eu vejo que, infelizmente, no meu modo de ver, o processo foi todo atropelado, né? A audiência de custódia, por exemplo, que quando você tem que fazer em 24 horas, quando você pega alguém em flagrante, passou mais de 24 horas, o que é ilegalidade, né? Então tem várias ilegalidades todo esse processo. Claro, quando eu falo isso, eu não estou atenuando a gravidade dos atos que foram o 8 de janeiro, mas estou dando outro foco em relação às questões que foram colocadas ali. E há uma heterogeneidade, né, de pessoas com intenções completamente diferentes uma da outra. Então, esse, no modo de ver, foi o grande problema do processo. Eu não vi o dolo, né, a demonstração da intenção das pessoas e dar o golpe de Estado. Claro que em 1000 pessoas, talvez uma pessoa quisesse dar o golpe de Estado, 10 pessoas quisessem dar o golpe de Estado. Agora, falar que 1000 pessoas ali tiveram a mesma vontade de dar o golpe de Estado, eu acho que isso é muito fraco, né? Não se sustenta, depois de 2 anos, você olhar para trás e ver essa situação, né? Então, é claro que pena de 17 anos, 14 anos é muito elevada. E agora, por conta, aí que é a minha tristeza, né? Por conta da discussão do projeto de lei da anistia, o Supremo Tribunal Federal está tendo uma atitude política, não jurídica, de olhar para dentro do processo e revisar os processos. Só que a revisão processual não ocorre de forma direta pelos ministros. Tem que ser suscitada pela parte. E só há 2 formas de você suscitar a revisão. A primeira delas são os embargos de declaração. O que são os embargos de declaração? É um recurso que a parte usa quando há contradição, omissão e obscuridade na sentença e no acórdão, né? Ou seja, as partes poderiam entrar com esse recurso para tentar reduzir, de certa forma, a pena dada pelo STF. O outro recurso seria a revisão criminal. O que seria a revisão criminal? Seria a parte que foi condenada ir até o Supremo Tribunal Federal e mostrar que houve falsidade nas provas utilizadas ou então houve fato novo, né? Sim. Só que o problema é que o STF, na jurisprudência dele, acha que esses 2 instrumentos só podem ser utilizados em casos muito restritos. Então, para o STF utilizar esses instrumentos para revisar a própria pena, no meu modo de ver, ele vai ter que mudar a jurisprudência dele. Nossa, então, mais uma vez, o STF vai agir de forma casuística para resolver um problema que ele mesmo fez, né? A gente está discutindo essa questão porque o STF, ao dar penas gravíssimas para várias pessoas, colocou a batata quente no seu colo. Então, agora, ele vai ter que resolver isso ou tem que se segurar no projeto da anistia para fazer justiça.